as crianças. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Boa tarde. É muito bom estar reunido, né? Para adorar o Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para levar essas crianças até ti, Senhor. Que o Senhor nos use, Pai. Abençoe estas crianças. E essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Te adoramos, Pai. Te louvamos por quem Tu és, Pai. Obrigado porque Tuas misericórdias se renovaram, Pai, hoje pela manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque já estamos desfrutando da vida eterna, Pai. Tu disseste, Pai, que enquanto estamos conhecendo Deus, já estamos desfrutando da vida eterna. Que assim possamos prosseguir em Te conhecer, Senhor. E que essas crianças sejam levadas até a Ti, Senhor. Que possamos ser instrumentos Teus, Pai. Abençoa a salinha delas, Pai. Abençoa todo o conteúdo, Deus. Abençoa o nosso culto a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome, Pai. Glórias a Ti, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Pais amados, paz e graça. A missão é grande, irmão. Mas vamos lá. Nós estamos, amados, quem está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós somos uma casa simples, de pessoas simples, mas que tem um desejo de estar mais próximo do Senhor. Então seja muito bem-vindo a esse lugar. Amém? Dando continuidade, amados, nós estamos aqui já há algum tempo, trazendo palavras a respeito de fundamentos. E a gente quer dar continuidade a esse momento. Eu queria que vocês abrissem as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Eu estou com a missão nessa noite, tarde e noite, de trazer a palavra a respeito das disciplinas espirituais. E eu queria dar um contexto diferente sobre esse tema, porque desde o começo dessa série, desde o começo desse momento da gente estar junto, a gente está aprendendo a respeito dos fundamentos, e já foi ministrado a respeito aqui de adoração, foi ministrado aqui a respeito de jejum, a respeito de proclamação. A última ministração que eu fiz em cima deste texto, que falava a respeito da doutrina dos apóstolos, que eles viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações, eles tinham tudo em comum. Então isso movimentava os discípulos na igreja primitiva. Então, pastor Márcio veio ministrando a respeito, e eu queria dar continuidade, mas dentro dessa disciplinas espirituais, um contexto diferente. Amém? Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos
e tinham tudo em comum. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor Deus, te agradeço por essa noite. Eu quero dizer, Senhor, que o Senhor é o rei desse lugar. É o Senhor que reina nesse lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, nesse lugar. E nós nos rendemos, Senhor Deus, a Ti nesse lugar. Toma os nossos corações, toca-nos nessa noite, abre o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha frutificar em nossos corações. Desde já eu te agradeço por cada um aqui e te peço, Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor nessa noite. Então vem sobre esse lugar e nos toca, Senhor. Nos toca, não só a mim nessa noite, mas toca cada um dos irmãos que estão aqui, toca as crianças que estão na salinha, Senhor, e nos movimenta, Pai, como igreja de Jesus nesses dias. Em Teu nome, Senhor, eu peço. Amém? Glória a Deus. Amados, como eu ministrei na semana, em alguns cultos anteriores, os discípulos, eles viviam essa unidade. Eles tinham tudo em comum e o princípio daquela época era o partir do pão, a comunhão, as orações. Eles viviam em unidade. Muitos estavam em vários capítulos do livro de Atos. O jejum, ele é presente. A adoração, ela é presente. E a gente precisa entender que esse era o contexto da igreja primitiva. Uma igreja que adorava, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que vivia intensamente a presença de Deus. Então, dentro desse contexto, as disciplinas espirituais que nós podemos envolver nessa noite, o jejum, a oração, a adoração e o ensino da palavra, o aprendizado das escrituras, ele já foi ministrado aqui. Foi ministrado pelo pastor Márcio, foi ministrado pelo pastor Lima, foi ministrado pelo irmão Fred, foi ministrado por mim nesse lugar. Então, assim, não temos muito o que rodear isso. É simples, quanto mais comunhão nós temos com o Senhor e com os nossos irmãos, mais nós vamos viver essa intimidade com o Senhor por meio da palavra, por meio do jejum, das orações, por meio da adoração. Eu quero trazer uma outra perspectiva nessa noite, que é você que entende isso, que precisa viver isso, mas não tem forças para viver isso, o que está te impedindo de viver isso? Essa é a questão. Muitos de nós temos um anseio, muitos de nós temos a vontade, muitos de nós entendemos que precisamos viver, mas não conseguimos viver. Então, existe não só barreiras espirituais, existem barreiras físicas, barreiras que nós mesmos colocamos, que nos impedem de chegar nesse lugar. E aí eu quero trazer nessa noite, nesse lugar, justamente essa perspectiva. O que tem nos impedido de chegar a esse lugar? A gente tem vivido, a gente sabe que tem irmãos que já têm uma disciplina espiritual o seu devocional todos os dias, uma disciplina espiritual de jejuar algumas vezes por semana, uma disciplina espiritual de sempre estar com os irmãos sentado à mesa, para que seja partido o pão, para que os olhos sejam abertos. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar num lugar, eu, pastor Lima, o irmão Leonardo, a irmã Tatiana, minha esposa. A gente teve uma oportunidade de estar sentado à mesa e como foi precioso, irmão. Como naquele lugar, sentado à mesa, o Senhor ia abrindo os nossos olhos. Abrindo os nossos olhos para coisas simples, abrindo os nossos olhos para coisas grandes, abrindo os nossos olhos para as nossas falhas, aquilo que precisa ser mudado. Então, na mesa, na comunhão, existe uma transformação. E muitas das coisas nos impedem de chegar a esse lugar. Lembrando, Jesus, quando esteve com os discípulos de Emaús, a comunhão abriu os olhos deles. Até então eles estavam tristes, até então eles estavam fora do propósito, porque muitos estavam em Jerusalém e eles já estavam voltando de Jerusalém.
E Jesus teve a graça, deu a graça de sentar com eles, falar deles, falar daquilo que estava acontecendo, com ele partir o pão, ceiar com eles e os olhos deles serem abertos. E eles entenderem que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava e eles retornarem ao lugar que eles teriam que estar. Então, quando nós temos um entendimento dessas disciplinas espirituais e vivemos isso de uma maneira não religiosa, que aí é que está o grande contexto, a grande sacada, porque muitas vezes lá atrás eu vivi tempos de jejum, eu vivi tempos de leitura da palavra, eu vivi tempos de comunhão, mas com um entendimento religioso, de jejuar para ver o poder de Deus, de aprender das Escrituras para quê? Para ministrar para as pessoas e não para mim mesmo. Ser ministrado pela palavra, de estar sentado à mesa para que eu pudesse verbalizar aquilo que eu aprendi e não ser ensinado. Quando nós temos o entendimento correto do que é essas disciplinas espirituais, tudo muda, irmão. Porque uma disciplina espiritual nada mais é do que um lugar que você consegue acessar a Deus de intimidade com Ele e aprender diretamente com Ele. Quando você jejua, você mostra as suas fraquezas. Você não está jejuando para que o poder de Deus venha. É natural que Ele venha e não o poder dele. Quando nós sentamos à mesa e abrimos as Escrituras e começamos a meditar sobre as Escrituras, é o Senhor falando comigo e com você. Não é um ensino de algo. É o próprio Deus falando comigo e com você. Porque quando as Escrituras dizem, assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando comigo e com você. Então, quando nós vivemos as disciplinas espirituais de uma maneira correta, do entendimento correto, para que seja gerado um ambiente de intimidade com Deus, tudo muda, irmão. Foi assim com Jesus, foi assim com Moisés, foi assim com tantos outros homens dentro da palavra. Foi assim com aqueles que estavam na igreja de Antioquia. Aqueles homens estavam reunidos com um único propósito, irmão. De estar na presença de Deus. E Deus manifestou o seu Espírito naquele lugar. Em poder e glória. Então, quando nós temos esse entendimento, tudo funciona. E aí eu quero trazer nessa noite o que nos impede de viver isso. Para a gente ter um entendimento, a gente precisa a gente voltar um pouquinho lá atrás e entender a vida de um homem que está relatado nas Escrituras, um homem de Deus, que é Daniel. Se você for pegar o livro de Daniel, irmão, e aí eu aconselho nessa noite, ou amanhã, no próximo dia, em 1 hora você lê um pouquinho mais de 1 hora, 1h15, 1h20, você consegue ler todo o livro de Daniel. Então você consegue entender a história de Daniel. Quem era Daniel? O que ele fez na Babilônia? Qual foi o movimento de Deus através de Daniel na Babilônia? Quando a gente começa a viver e mergulhar nas Escrituras e ver o que o Senhor está falando por meio do livro de Daniel, a gente começa a entender que muitas coisas que nós vivemos hoje nos impede de viver a plenitude de Deus. E Daniel, ele nos baliza. Daniel foi levado em cativeiro junto com todo o povo de Israel para a Babilônia. Lá eles ficaram cativos durante 70 anos. E muitos daqueles que ficaram cativos durante 70 anos tiveram mudanças na Babilônia. Daniel, as Escrituras falam que Daniel se manteve fiel, não às tradições, mas ao próprio Deus, a fim de manter a sua santidade, a fim de entender o propósito, a fim de ter a visão. Quando você olha para a história de Daniel, você vê um homem de santidade. Um homem que não largou a santidade, um homem que não largou o lugar dele em Deus.
Babilônia, para a gente ter um entendimento, Babilônia significa governo, controle e manipulação. Tudo que está relacionado a governo, controle e manipulação é um sistema babilônico. Isso você pode ver em várias esferas, irmão. Seja no trabalho, seja dentro de algumas igrejas, seja no mundo, seja aonde você olhar, você pode ver uma atuação babilônica. Babilônica significa governo, controle e manipulação. A primeira coisa que, quando Daniel chegou na Babilônia, ele foi ter o seu nome mudado. Então, Babilônia é um sistema que lhe tira da posição, lhe tira do lugar que Deus lhe chamou para estar e para viver. Babilônia, um sistema babilônico, ele tem esses 3 fundamentos: governo, controle e manipulação. E ele atua com o objetivo de tirar a sua identidade, quem você é em Deus. Ele atua para lhe tirar do propósito. Ele atua para que você saia de um lugar da presença de Deus e de receber a revelação de Deus. Quando você adentra nesse lugar, você perde automaticamente todas essas coisas. A sua identidade de filho, o seu lugar de presença diante do Senhor, o seu propósito, aquilo que Deus lhe fez, para que Deus lhe fez, e a revelação. Daniel foi um homem que manteve a sua identidade, um homem que exerceu o propósito de Deus, porque ele chegou ao governo da Babilônia, ele continuou na presença do Senhor, e ele exerceu a revelação do Senhor. Se você for prestar atenção, Daniel, ele tinha disciplinas espirituais. E aí vai ficar muito claro na própria palavra, se você ler o livro, de jejum, oração, em todo o tempo. E de comunhão. Então, quando nós não entendemos a ação babilônica sobre as nossas vidas, e nós nos sujeitamos a essa atuação sem percebermos, nós saímos desses 4 lugares. O lugar da identidade, você é filho, filho do Deus Altíssimo. Pelo sangue de Jesus você foi comprado, lavado e remido pelo sangue. E ele lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. Quando você sai desse lugar, você entra nesse lugar babilônico, nessa esfera, nesse sistema, você sai da presença de Deus. Porque é natural que esse lugar lhe arranque. E aí vocês vão ter mais lá na frente um pouquinho desse entendimento. Como isso é tão fácil e como está tão ao nosso redor e muitas vezes nós não percebemos. Quando esse sistema ele vem, esse lugar ele nos é roubado, ele nos é tirado. O sistema, ele age de 4 formas. As 4 principais aqui eu listei. A primeira delas é a distração. Você percebe que está sendo envolvido por esse sistema babilônico quando você começa a viver rotas de fuga. Rotas que lhe tiram do lugar que você foi chamado para estar. Isso chama-se distrações. Existe uma palavra muito conhecida, uma frase muito conhecida de Billy Graham que diz assim: toda vida que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. As distrações, irmão, ela nos tira desse lugar. E aí, quando a gente começa a viver nesse ambiente de distrações que estão ao nosso redor, a gente, sem perceber,
a gente está vivendo algo que nos tira da presença e que nos faz sair das disciplinas, que nos conduzem à presença. Não, irmão, de poder, mas de relacionamento. Vocês estão entendendo? Desse lugar de distrações, eu enumerei 3 aqui. Uma delas é as redes sociais. Nós estamos vivendo, irmão, uma intensidade gigantesca, em que dia e noite, seja por trabalho, seja por cansaço, seja por qualquer outra coisa, nós estamos conectados. A coisa mais difícil que eu vejo nesses dias é você trocar as redes sociais por um bom tempo de meditação na palavra. Como é fácil, irmão, nós estarmos em casa depois de um dia de trabalho cansativo, nós pegarmos o nosso celular e começarmos a olhar as coisas que tem no Instagram, as coisas que hoje nem muitos usam Facebook, mas alguns usam Facebook, as redes sociais, o YouTube, e aí vai. É algo habitual, nós já temos o hábito de sentar num lugar e parar para ver. Se nós fôssemos ter um contador, irmão, de quanto tempo, e alguns celulares têm isso, quanto tempo desperdiçamos nas redes sociais, e aí eu estou dizendo, desperdiçamos. Não é relacionado a trabalho, irmão. São coisas que simplesmente lhe paralisam ali naquele lugar. Porque muitos usam a rede social como trabalho, instrumento, ferramenta de trabalho. Mas outros não. Tem usado como distrações, fugas dos problemas que vivem atualmente. Eu falo isso por mim algumas vezes. Eu me pego nessas situações. Um dia cansativo, um dia atribulado, um dia de situações difíceis, seja na família, seja no trabalho. Tem horas que minha mente vagueia, irmão, e eu me pego sentado num lugar, simplesmente desperdiçando o meu tempo nas redes sociais. Quando, na realidade, eu poderia estar mergulhado nas Escrituras. Ah, irmão, isso é religiosidade. Não, irmão. Sabe o que o Leonardo acabou de orar aqui? Viver a vida eterna. Nós deixamos de viver a vida eterna, irmão, para viver a vida dos outros nas redes sociais. Nós deixamos de viver, irmão, a vida de Jesus em nós para viver a vida dos outros nas redes sociais. Estou falando para mim, certo? Leonardo Ravenhill dizia: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Sabe aquele dia, irmão, que você está atribulado, aí você vai para o Instagram, aí você começa a rir do nada de um vídeo. Aí você tem aquele momento de alegria porque viu algo diferente. As Escrituras falam, irmão, que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, nós substituímos, irmão, um fruto do Espírito pelo entretenimento, que é a ferramenta de Satanás desses dias, irmão, para me fazer alegre e lhe fazer alegre. Uma alegria falsa, irmão. Uma alegria falsa. Redes sociais é uma, trabalho excessivo. Eita, agora lascou. Porque tem uns irmãos, irmão, que trabalham dia, tarde e noite. Ele trabalha 8, 10, 11, 12, 14 horas por dia. E chega em casa, irmão, ainda está meditando de como fazer as coisas de uma melhor forma no seu trabalho. Acorda e dorme trabalhando. O trabalho é excessivo, irmão, tem lhe roubado esse lugar. É um governo, um controle, uma manipulação, irmão. Eu não estou dizendo o trabalho, eu estou dizendo o trabalho excessivo.
Querem lhe controlar você, a ponto de você não ter tempo para o que realmente é necessário. A sua transformação. Quando você é transformado por Deus, quando nós somos transformados por Deus, irmão, nós trabalhamos menos, ganhamos mais. Nós produzimos de uma maneira sobrenatural, porque é o Senhor que adiciona, irmão, é o Senhor que acrescenta. Quando nós colocamos todas as coisas no seu devido lugar, irmão, e eu aprendi isso muito cedo, embora tenha dificuldade de exercer, e me pego muitas vezes me policiando nesse lugar, que primeiro vem o Senhor, segundo vem o meu casamento, a minha família, os meus filhos, depois vem o meu trabalho e a igreja. Isso aí, irmão, está lá no Éden já. Lá no comecinho já existe isso aí. A gente se molda a um sistema, irmão. A gente tem visto, irmão, pastores cansados. Porque não percebem o sistema que estão envoltos. A gente tem visto, irmão. A gente tem visto pessoas, irmão, cansadas. Porque não percebem o sistema em que está. Quando na realidade o Senhor, Ele traz descanso. Ele tira o meu fardo, o seu fardo e nos dá descanso. Distrações, trabalho excessivo, companhias desnecessárias. Tudo isso são rotas de fuga, irmão. A galera que gosta de futebol vai me condenar agora. Tem os irmãos que gostam de jogar bola, irmão. Mais do que o habitual. Tem irmãos que gostam de estar em outros lugares. Fugir mesmo. Do que estar na presença, do que estar com a sua família. Do que construir algo diferente, irmão. Em unidade. Quantas vezes, irmão, isso acontece principalmente aos novos convertidos. Quantas vezes, irmão, eu novo convertido, eu ainda solteiro, eu saía da minha casa, irmão, e passava horas e horas. Eu sempre gostei de carro. Deus, ele aquietou isso no meu coração. Eu corri de carro durante alguns anos, mexia com carros, inclusive ontem a gente estava conversando a respeito disso. E eu pude perceber a transformação de Deus na minha vida, a tal ponto disso não encher mais os meus olhos. Mas o fato é, irmão, eu saía 10 horas da noite do meu trabalho e chegava 2, 3 horas da manhã, reunido com pessoas em um posto de gasolina, conversando besteira, irmão. Quando na realidade, nesse tempo, eu poderia estar mergulhando na palavra. Entende? A disciplina espiritual, irmão. Eu não tinha um entendimento que era um relacionamento com Deus. Que um sistema existia para que eu não me relacionasse com o Senhor. E esse sistema, irmão, ele está à nossa volta, ele está à minha volta, à sua volta. Ou as redes sociais não fazem parte da sua vida. Ou você não tem companhias, irmão, que você olha assim, esse lugar, nesse dia, eu poderia não estar aqui. Ou você talvez não tenha trabalhado ou tenha trabalhado excessivamente. Você esteja nesse lugar de um trabalho excessivo. Isso são sistemas, irmão, que estão ao nosso redor, que estão muito claros à nossa vida e a gente não percebe. Um outro fator, irmão, que nos tira e que nos mostra esse lugar, esse sistema babilônico,
que nos impede de viver as disciplinas espirituais, irmão, é a ansiedade. Quantas pessoas são ansiosas aqui, irmão? Entendeu? Grande maioria é ansiosa. Só que nós temos um mau hábito, muitos de nós, temos um mau hábito de não colocar a nossa vida diante de Deus, irmão. Os nossos planos diante do Senhor. Os nossos sonhos. A ansiedade, irmão, é nada mais, nada menos do que você não ter uma rotina. Então, sabe o que é que acontece, irmão? Quando nós não colocamos os nossos planos, quando nós não colocamos aquilo que pensamos, os nossos pensamentos diante do Senhor, irmão, nós não estamos colocando diante dele para que ele faça todas as coisas ao seu tempo. A rotina, não a minha e a sua rotina, irmão, é a rotina de Deus sobre a nossa vida. Como um pai que ensina o seu filho, você tem que acordar a tal hora, você tem que fazer isso tal hora, você tem que estudar tal hora. Quando nós não colocamos, irmão, a nossa vida diante do Senhor, como o Senhor vai nos governar? Você já parou para pensar nisso, irmão? O Senhor sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele tem um entendimento do que é melhor para mim e para você, mas nós, pelo fato de não colocarmos aquilo que está no nosso coração diante dele, irmão, nós vivemos uma vida ansiosa, irmão. Os planos dele não acontecem na nossa vida. Agora, aquelas pessoas que colocam os seus planos diante do Senhor, você vê que todas as coisas, em meio a tribulações, irmão, elas acontecem. Filipenses 4, 6, 7 diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas. Olha uma disciplina aqui. Oração. E com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós colocamos diante dele, irmão, todas as coisas, é natural que o nosso coração fique guardado nele, irmão. Se você nasceu em Cristo Jesus, deixa eu lhe dar a notícia, você é dele. A sua vida não é mais sua, é dele. Então ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes, irmão, já cheguei para o meu pai, querendo uma coisa, meu pai, Robson, isso aí não era legal. Uma certa vez, irmão, eu orando, um pensamento, aquilo martelando a minha mente dia e noite, eu fazendo planos e tudo. E quem está aqui sabe, irmão, eu oro em todo tempo e oro tomando banho. E não tenho vergonha de dizer isso, porque para mim, oração é um lugar em Deus. E eu apresentando aquilo diante de Deus, tomando banho, irmão. E eu ouvi a voz do Senhor, como vocês estão ouvindo a minha. Claro, irmão, como um trovão. E ele dizia, se você for por aí, eu não sou com você. E o meu relacionamento de Deus, irmão, de estar orando com Ele em todo tempo, em todo lugar, apresentando aquilo que estava na minha mente, no meu coração naquele momento, Ele disse, não, eu não quero isso para você. Ele tirou aquilo da minha rotina e me deu uma nova rotina. Todo aquele plano que eu tinha a respeito daquilo que estava gerando uma ansiedade no meu coração, Ele simplesmente pôs um fim. E guardou o meu coração relacionado àquele assunto. A tal ponto, irmão, que eu descansei no Senhor e não é uma coisa que eu quero mais. Nem cogito o meu coração.
Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmos 37:3-7 diz assim: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Um coração ansioso, irmão, sai desse lugar. Um coração ansioso, irmão, fica atribulado com as coisas que têm que ser feitas todos os dias. Com os pensamentos que estão, quando na realidade o Senhor está dizendo: ei, traz tudo para mim. Traz tudo para mim, para eu organizar essas coisas. Isso, irmão, se faz por meio de orações e súplicas. Uma das disciplinas espirituais. Entenda, irmão, é isso que eu quero comunicar nessa noite. Você não precisa, irmão, estar num lugar, ter aquele momento. É bom você ter um tempo para isso. Jesus fazia isso. Se retirava para que orasse, para ele orar. Eu fiz isso e faço durante muito tempo. Mas você não precisa engessar as coisas, irmão, para entender que Deus está querendo ajustar a sua vida e a minha vida em todo o tempo. E que quanto mais vivermos essas disciplinas, não como o mundo diz, irmão, não como um sistema religioso diz. Eu vou entrar na oração para ouvir Deus. Não, irmão. Eu vou orar para me relacionar com Ele. Para que Ele sonde o meu coração. Eu estou querendo trazer a simplicidade nessa noite, e aquilo que lhe rouba da simplicidade, irmão. Porque Jesus é simples e Ele trouxe algo simples para nós, irmão. Os discípulos viviam a simplicidade do Evangelho. E essas coisas têm nos roubado, irmão. Esse sistema tem nos roubado. As redes sociais, o trabalho excessivo, irmão. As companhias desnecessárias. Tem nos roubado desse lugar, irmão. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, irmão, isso é real. Uma outra coisa, irmão, que fica claro que o sistema babilônico ele está atuando sobre as nossas vidas. São as pressões externas, irmão, que levam a mim e a você a ter uma fé imatura. A fé é algo, irmão, como Jesus disse, como um grão de mostarda. Ele é pequeno, que é plantado, e ele vira uma árvore grande, frondosa. Quando as pressões, irmão, externas, elas nos sufocam, ela faz com que a nossa fé continue imatura. E deixa eu dizer uma coisa para você, uma das ferramentas que Deus usa para que a minha fé e a sua fé seja expandida são as dificuldades, irmão. São as circunstâncias. Porque quanto mais situações eu vivo, seja elas boas ou ruins, o Senhor está me expandindo. Essa semana eu tive um testemunho de uma irmã numa situação muito difícil financeiramente. E ela, no hábito dela de conversar com Deus todo o tempo, em todo instante, ao relacionamento, a oração de relacionamento. Ela disse: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor me escuta. Embora eu peça coisas que, muitas vezes, mas me dá um sinal.
Ela disse que o céu, irmão, estava fechado, todo nublado, era dia de chuva. E ela disse: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de uma resposta. Me mostrou uma estrela nesse céu, irmão. Irmão, o Senhor abriu o céu para mostrar uma estrela. Aí, irmão, eu digo, pense no sobrenatural que essa mulher viveu. Porque o mesmo Deus, irmão, que parou o sol para que Josué derrotasse os inimigos, foi o mesmo Deus, irmão, que abriu o céu para que ele visse uma estrela. Você está entendendo? Então, irmão, as pressões externas, elas nos expandem. Elas fazem com que nós cresçamos em Cristo. Ela faz com que a nossa fé em Cristo, ela aumente. Se eu for contar os meus casos, irmão, nós vamos ter muito momento aqui. Se a gente for ouvir para parar cada um de vocês, a gente vai ter muito testemunho aqui, irmão, porque Deus nos marcou. Não tem como. Você, quando vive com Cristo, irmão, Ele marca você. Quanto mais você caminha, mais coisas você vê e marca você, irmão. Não tem como. A gente olha a parábola do semeador, que é uma parábola de entrada para que a gente veja o reino de Deus. E aí eu quero fazer um paralelo. São as coisas que lhe impedem de viver as disciplinas espirituais. E as coisas que, por você não viver as disciplinas espirituais, você não passa a viver o reino de Deus. Você está entendendo que uma coisa está ligada para outra, com outra? A parábola do semeador diz assim, irmão, Mateus 13, 18, 23. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, essa é a semente, é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, irmão, raiz em si mesmo. Não é raiz no outro, não, irmão. Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. E aqui eu quero trazer uma aspa, um parêntese. Muitas pessoas leem isso aqui, irmão, pensando que é a perseguição que há de vir. Eu creio nisso. A perseguição a outros países que têm aos cristãos. Eu acredito nisso. Mas eu vou um pouco mais além, irmão. Você ser cristão na terra, você que está vivendo um princípio bíblico, você vai ser perseguido, irmão. Não tem como. Como você soltar a ideia de um princípio, irmão, o mundo vai querer lhe bater, irmão. É loucura, irmão, quando uma pessoa tem uma atividade sexual nova e uma pessoa da mesma idade tem um princípio instaurado na mente, no seu coração e diz assim: você fez algo de errado. Você não viveu o que há de melhor. Você não guardou o que Deus lhe deu. Irmão, quando você coloca isso no mundo, irmão, quem tem esse princípio vai ser apedrejado, irmão. Não tem como. Você olha jovens, irmão, que estão se guardando para o casamento,
que verbaliza, irmão, eu estou me guardando para minha esposa. Um homem, eu estou me guardando para minha esposa. Uma menina, eu estou me guardando para o meu marido. Irmão, o mundo vai querer apedrejar, irmão. Vai querer sufocar. E aí o que vai definir se você é uma semente, irmão, que caiu em terra fértil ou que caiu em meio a pedras, é a pressão que você vai ter disso e vai sustentar, irmão. Não tem como, irmão. Nós não somos desse lugar. O Senhor nos resgatou para viver uma novidade de vida aqui. Mas o nosso lugar não é esse, irmão. Nós temos um reino que foi levantado pelo Senhor. Ele virá e nós viveremos, irmão, a plenitude desse reino. Hoje nós só sentimos o cheiro, irmão, desse reino. Nós não vivemos a plenitude desse reino ainda, porque ele não restaurou todas as coisas. Mas ele trará restauração sobre todas as coisas no tempo devido, irmão. E essas pressões, elas não mais acontecerão. Uma coisa, irmão, outra coisa que lhe tira desse lugar, e aí eu estou fazendo um paralelo, sistema babilônico, certo? É a religiosidade. Demorei muito para entender isso, irmão. Isso acontece muito com quem não entende a paternidade de Deus. Tem muitos de nós, irmão, e eu me policio para não ser dessa forma, que entra num lugar onde fazer é melhor do que ser. Uma pessoa religiosa, irmão, ele quer porque quer fazer as coisas. Ele não entende que ele não precisa fazer nada porque já foi feito. Ele precisa apenas ser. Porque já foi feito. Então, irmão, aí falando de mim, demorei muito para aprender isso. E isso é característico de quem não entende a paternidade de Deus. Que não tem Deus como pai. Que tem Deus como eu aqui e ele distante lá. Jesus morreu, irmão, para que Deus habitasse em mim. Deus habitasse em você. Porque o que habita dentro de você é o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim e em você. E muitas vezes, irmão, a gente tira o Espírito Santo aqui de dentro de nós e fica aí, porque agora eu vou fazer. E não entendo que com Ele eu sou e Ele me conduz a fazer da maneira correta. Então o sistema religioso, irmão, é uma coisa que nos tira desse lugar, irmão. Nos tira de viver essa disciplina espiritual. Alguns de nós têm os opostos, certo? Alguns de nós servem a igreja de Jesus em excesso. Outros já não servem ao Senhor e à sua igreja de jeito nenhum. São os opostos. Jesus nos ensinou a servir a uns aos outros para que nós tivéssemos crescimento. Mas quando eu faço isso em excesso, irmão, certo? Eu estou adulterando e me relacionando com a noiva de Cristo. Quando eu me envolvo com a noiva de Cristo em excesso,
eu não estou guardando ela para ele, eu estou me relacionando com ela. E aí é que está o grande perigo, irmão. Porque nós adulteramos e não percebemos que adulteramos. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Isso vai para aqueles que estão dentro da igreja dia e noite, irmão. Eu tenho que me policiar com relação a isso. Se você tem um interesse, tem um desejo de servir a noiva de Cristo, irmão, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Você precisa servir porque você vai crescer espiritualmente, irmão. Você vai ver as suas fraquezas. Não tem como, irmão. Não tem como você não perceber as suas fraquezas quando você serve a noiva de Cristo. Porque você vai se deparar, irmão, com as suas fraquezas. Mas tem um outro extremo, irmão, quando você serve demais, você se dedica demais, você toma um lugar dele, irmão. E aí você quer fazer da noiva de Cristo a sua noiva. É a sua vontade, é o seu desejo. E aí eu falo como um pastor dessa igreja, irmão. O quanto eu tenho que me policiar nesse lugar. Para não entrar nesse lugar, irmão. Tem umas coisas loucas, irmão, que eu faço que tem gente que não entende. Mas eu faço justamente para não viver isso. Para não viver isso, para que as pessoas não vivam isso. Eu não sei se vocês perceberam, irmão. O louvor está tendo uma pessoa. Já há algum tempo, né? A gente precisa se policiar, irmão. A gente precisa entender a maneira como nós nos relacionamos com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não é nossa. A igreja é do Senhor. Então o religioso, ele não percebe, irmão, que ele toma o lugar do Senhor. Ele usa as disciplinas espirituais para aparecer, irmão. Ele não usa as disciplinas espirituais para se relacionar com o Senhor. E aí, irmão, a gente percebe o quanto essas coisas elas estão ao nosso redor. São coisas simples que estão ao nosso redor e que nos tiram da posição. As distrações, a ansiedade, as pressões externas e a religiosidade. Governo, controle, manipulação. Jesus lhe chamou e me chamou, irmão, para que nós fôssemos livres e vivêssemos um relacionamento eterno com Ele nesse lugar, a partir de agora. A partir do dia que você entendeu que Ele pagou um preço pela sua vida. E nós, irmão, por esse sistema que está ao nosso redor, a gente cai. A gente cai, a gente se relaciona por meio das disciplinas espirituais para ter algo dele, quando na realidade as disciplinas espirituais, ela é um caminho para que você esteja com ele. É diferente. A oração, irmão, ela é feita dia e noite, como se o Senhor estivesse do seu lado e você conversando, que aí é coisa de doido. Senhor, isso aqui. Senhor, e meu coração assim. Irmão, isso é uma disciplina espiritual. Você está entendendo o Senhor. Certa vez um irmão veio conversar a respeito de mim, de uma fraqueza que ele tinha. E eu deixei ele falar, irmão. Deixei ele falar das suas fraquezas,
dos seus erros, dos seus pecados. Deixei, irmão. No final, porque essas coisas são uma via de mão dupla, né? Então eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Mas qual é a pergunta que eu tenho que fazer a essa pessoa? E simplesmente veio a pergunta ao meu coração. Eu não ouvi o Senhor me falando, mas veio muito claro. Disse, irmão, quando essas coisas vêm para ti, tu não entende que Deus está do teu lado, não? Está vendo tudo porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está dentro de ti. Tu não percebe não, irmão, que quando tu está nesse lugar, Ele está ali junto com você vendo isso? Você está fazendo com que Deus participe de uma coisa que para Ele, irmão, quando nós, irmãos, nos envolvemos nesse sistema, irmão, nós não percebemos. É a mesma coisa. As distrações estão aí, irmão. A ansiedade tem consumido a cada um de nós. Antes de vir para cá, irmão, eu estava na mesa tomando café com a minha esposa e filha e estava ministrando essa palavra para elas. E eu louvei a Deus, irmão, porque o meu propósito foi cumprido. O culto aconteceu na minha casa. E aquela palavra ela foi internalizada no meu coração, no coração da minha esposa e da minha filha. Então essa palavra, irmão, se ela não tem destino para nós nesse lugar, ela tem destino para minha casa. Aí vamos para a outra situação. Se você já tem um hábito, irmão, de se relacionar com Deus de maneira natural, por meio das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, quando você entende que é o Senhor, não são pessoas, irmão, como o mundo quer dizer. Ah, isso aqui foi escrito por homens. Não, irmão, isso aqui foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever. É o Senhor falando comigo e com você, irmão. Quando você tem o entendimento disso, quando você para um momento da sua vida, irmão, e se abstém do alimento, para que você veja as suas fraquezas, entenda as suas fraquezas, para que você perceba quem você é e quem Ele é. A disciplina espiritual do jejum, ela tem um outro entendimento, irmão. Você não está jejuando para ter poder. Você está jejuando, irmão, para você entender quem você é. Que por mais que você seja filho, você precisa ser transformado. Ela tem uma mudança na sua mente, irmão. Quando nós oramos incessantemente, seja por meio de alegria, por meio de tristezas, por meio de desabafos, eu acho massa uma pessoa sincera diante de Deus. Diz, Senhor, eu estou com raiva de ti. Oxe, eu não posso ter raiva de Deus não, irmão. Posso. Vou perder meu tempo. Mas eu posso, irmão. E Ele sabe. Quantas vezes você não teve raiva do seu pai, irmão? Você teve raiva da sua mãe? Eu já tive várias vezes. Mas perdi meu tempo. É a mesma coisa, irmão. Você pode ficar frustrado com Deus. Pense numa outra coisa, irmão, que gera. São as frustrações. Os seus desejos de ser frustrado de Deus operam um bocado nesse negócio, irmão. Quando você se frustra. Senhor, eu queria isso. E o Senhor fica em silêncio. Senhor, o Senhor não está me ouvindo não. E o Senhor em silêncio. Aí você fica com raiva, irmão. Você fica chateado. Aí o pessoal antigo, você fica de lundu. Entendeu? Mas quando você chega, irmão, diante de Deus e fala essas coisas, você acha que Deus não se alegra, irmão? Porque você está sendo sincero. Tem um grande homem de Deus que tirou um tempo da vida dele e passou 5 dias no meio do mato. E esses caras têm esses negócios mesmo.
Eu já vivi uma coisa semelhante, não dentro do mato, mas afastado num sítio. É uma experiência minha. Mas o cara chegou a um ponto que ele, depois de 5 dias, irmão, sem comer, sem beber, sem tomar banho, no meio do mato, começou a jogar pedra no céu. Deus, tu não está me ouvindo, não? Ele estava sendo sincero com Deus, irmão, uma oração sincera. Ou você acha que Deus não sabia que ele estava com raiva, porque não estava sendo, Deus não estava interagindo com ele? Depois de uma semana, o Senhor veio até ele e falou com ele, irmão. Então, trazendo para cá, irmão, talvez nós, vivendo essas coisas, irmão, nós estamos atrelados a um sistema babilônico que nos impedem de viver as disciplinas espirituais. Aí você pode estar se perguntando, irmão, eu não tenho ansiedade, eu não sofro pressão do mundo, eu não sou uma pessoa religiosa, e eu também não me distraio com nada disso que você falou, e não consigo viver isso. A Bíblia fala, irmão, vou até ler. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podeis fazer coisa alguma. Talvez, irmão, você não esteja conseguindo fazer ou viver isso, porque você não entendeu, irmão, que quem vai levar você a esse lugar é o Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida tão autossuficiente que não percebe, irmão, as coisas que estão ao seu redor. Não entende que Deus quer se relacionar com você por meio dessas coisas, da sua palavra, por meio da oração, por meio de que você veja quem você é. E você não está percebendo simplesmente, irmão, porque você não entendeu que sem Ele você não pode fazer nada. Não é coisa de coach, irmão. Não é um hábito que você vai pegar. Não, eu vou acordar aqui todo dia para fazer isso. Isso é bom, irmão. Mas se você não tiver um entendimento, irmão, que é um lugar de relacionamento, você vai fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Só que vai chegar um momento da sua vida, irmão, que naquele determinado momento, horário que você escolheu, você não vai poder fazer isso. Aí sabe o que acontece? Você não sabe fazer, se relacionar com o Senhor se não for daquele jeito. Porque você não aprendeu que sem Ele você não pode fazer nada. Você aprendeu a fazer aquilo pela sua força. E não entendeu que é Ele que faz em você, irmão. Quando você decide se relacionar com Ele. Mateus 5,3 diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, irmão. Talvez nós sejamos tão autossuficientes, irmão, como está escrito lá em Apocalipse. Nós somos cegos, pobres e nus, que não entendemos que é Ele que nos chama, irmão, para viver isso. E Ele nos dá a liberdade de abrir a porta, irmão, porque Ele está batendo para que Ele venha, entre e se relacione conosco. É simples, irmão. O que eu quero trazer nessa noite para você é, resumindo tudo isso, existe um sistema que quer lhe aprisionar e lhe tirar do lugar. E Deus quer fazer
quer ter um relacionamento com você de maneira simples. É orar de maneira simples, irmão. É colocar o seu coração para fora. Senhor, está doendo mesmo. Senhor, quando é que eu vou sair desse deserto? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Vou contar uma história para a gente finalizar. Agora na Páscoa, irmão. Eu estava em casa, e alguns irmãos sabem o que eu tenho vivido. Eu estava em casa e eu geralmente acordo muito cedo, botei a mesa do café, esperei minha esposa acordar, minha filha acordar, mas com a mesa do café posta. E aí, tudo aquilo ali e tal, eu disse, Senhor, tá faltando um bolinho aqui, Pai. Ia ser muito bom se tivesse um bolinho. Aí, irmão, mas foi tão de coração, irmão. Simples. Foi simples. Senhor, está faltando um bolinho aqui nessa mesa, Pai. Irmão, 2 horas depois, bateu a minha campainha bate. O irmão chega lá em casa, irmão, com um bolo. Tá entendendo? Sabe a irmã, que pediu para que... Senhor, deixa eu ver a estrela para saber se tu está me escutando. Se relacionando com Deus de maneira simples. Era Deus que estava dizendo, eu estou ouvindo você, estou atendendo o desejo do seu coração, porque você colocou o seu coração diante de mim. É simples, irmão. Sabe por que esses homens, em Atos dos Apóstolos, oravam e a terra tremia depois que eles oravam? Porque era o coração deles que era colocado para fora, irmão. Era simples. E aí eu quero trazer nessa noite para você, irmão. Se relacionar com Deus é simples. Não tem mistério. Ser tocado por Deus é simples, irmão. Não tem mistério. Não tem. Eu quero deixar você doido aqui nessa noite, irmão. O Senhor, eu ouvi a voz do Senhor tomando banho, irmão. É simples. Se relacione com o Senhor, irmão. O Senhor tem muita coisa para trazer para mim e para você. Entenda que o sistema quer lhe tirar desse lugar. Mas entenda também que o Senhor já liberou esse lugar para mim e para você. E é simples. Você não precisa de ninguém, irmão. Ou talvez precise. Talvez alguns irmãos que estão aqui já vivem isso diariamente e de maneira clara. Talvez você não viva isso e precisa aprender como viver. Ou você tem um anseio de viver isso e não sabe como viver. Eu nessa noite, irmão, eu aprendi de maneira simples. Tenho muito a aprender, mas eu aprendi de maneira simples. Seja sincero e de maneira simples, irmão, com o Senhor. Ele vai falar com você, irmão. Ele vai lhe tirar desse lugar. Ele vai transformar, irmão, o desejo que você tem de perder tempo nas redes sociais para aprender dele nas Escrituras. Ele vai te acordar, irmão, no meio da madrugada para tu falar com ele. Tinha um irmão que acordava de madrugada, sentava no sofá. Eu dizia, Senhor, senta aqui comigo. E ele rasgava o coração dele em épocas de tribulações,
de angústias, de dores. Aí teve um tempo, irmão, que as coisas foram acontecendo, foram passando. O Senhor falou com ele. Lembra daqueles tempos no sofá? Eu tenho saudades. É simples, irmão. Amém? Glória a Deus. Senhor, toma a nossa vida, Pai, nas tuas mãos, Pai. Eu quero agradecer, Pai, por esse momento. Eu sei que essa palavra, Senhor Deus, ela está aqui na mente dos meus irmãos, Pai. E que existe uma ação do inferno, Senhor Deus, para que essa palavra, Senhor Deus, ela seja roubada. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz essa palavra ruminar durante toda a semana, trazendo entendimento, Senhor Deus, sobre os nossos corações. Nós precisamos do Senhor. A tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Pai, para sabermos, vermos o quão é simples se relacionar com o Senhor. Nos leva a esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nós tenhamos uma semana abençoada, irmão, uma semana de paz. Uma semana de transformação. Uma semana de entendimento. Uma semana de revelações, irmão. Uma semana de revelações, irmão. Uma semana de experiências poderosas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quer ganhar bolo, irmão? Quer ganhar bolo? Quer que algo aconteça na sua vida, irmão? Abra o seu coração, irmão, de maneira simples. Abra, irmão. Eu não estou satisfeito com isso, não. Eu aprendi, Senhor, que quando eu falo isso, eu estou murmurando. Eu não estou falando para os outros, eu estou falando para o Senhor. O Senhor é meu Pai. Eu não estou gostando disso, não. Arrocha, irmão, para ver o que Deus vai dizer. Das duas, uma. Ou Deus vai dizer, eu lhe botei aí para lhe expandir. Ou disse, meu filho, eu vou mudar a sua história. Amém?